Olá pessoal, meu nome é Wellington, sou professor de matemática e hoje nós vamos aprender fração, certo? Vocês já ouviram falar com certeza no seu cotidiano, né? Sobre fração, né? E eu começo a minha aula fazendo uma pergunta: o que é uma fração? Quem é que pode me responder? Com certeza alguém já pode estar em mente o seguinte: fração é a parte de um inteiro. E é isso mesmo, né? Qualquer coisa inteira que você parte ao meio, sei lá, se quebra. Por exemplo, uma caneta dessa aqui, se eu partir aqui ao meio, fica um pedaço e do outro pedaço ao outro, cada pedaço é uma fração desse inteiro aqui, dessa caneta que foi quebrada. Entendeu? Então, fração é a parte de um inteiro, tá? Parte de um inteiro. E vamos aqui começar como é que se lê uma fração. Numa fração existe numerador e denominador. Quem é o numerador? O numerador é o de cima e o denominador é o de baixo, sempre assim. Esse de cima, ele é chamado de numerador, tá? E o de baixo aqui, ele é chamado de denominador. Beleza? Numerador. No caso aqui, como é que se lê essa fração? 1/4. 1/4, ou 1 sobre 4. Tá? Onde 1 é o numerador e 4 o denominador. Então, como é que se lê? 1/4. 1/4, tá? Onde 1 é o numerador e 4 é o denominador. E na letra B, quem é o numerador? É 2. Quem é o denominador? É 3. Como é que se lê? Você pode dizer 2 sobre 3 ou só 2 terços. 2 terços. Tá? 1/4 e 2 terços. Tá? Ou então 2 sobre 3, onde o numerador é 2 e o denominador é 3. Na letra C, quem é o numerador? É 3. Quem é o denominador? É 2. Como é que se lê? 3 meio. 3 meios. Tá? Ou então 3 sobre 2. 3 meios. Ou então 3 sobre 2. Na letra D, quem é o numerador? O numerador é 1 e o denominador é 10. Como é que se lê? 1 décimo. Ou 1 sobre 10. Certo? Na letra E, quem é o numerador? É 15. Quem é o denominador? 11. No denominador, a partir de 11, quando você for ler, você acrescenta a palavra avos. Então aqui é 15... 11 avos, tá? A partir de 11, 12, 13, assim por diante, ó. 15, 11 avos. Como foi que ficou agora, ó? Vamos lá. 1/4, 2 terços, ou pode ser 2 sobre 3 também, ou 1 sobre 4. Aqui 3 meios, pode ser dito também 3 sobre 2. Aqui 1 décimo ou 1 sobre 10. E aqui 15, 11 avos. 15, 11 avos. Beleza? Agora, nós vamos ver agora como é que se representa essas frações. Por exemplo, aqui, ó. Represente através de desenho as seguintes frações. 1/4. O denominador, ele me diz em quantas partes iguais foi dividido. Então, 1/4 foi dividido em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 partes e foi tomada uma parte. Então, aqui, ó, eu pinto uma aqui, ó. Tá aqui 1/4, ó, dividindo o denominador de baixo, o denominador
me dizem quantas partes iguais foram divididas. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4. O denominador. E o numerador em quantas partes foi tomada, foi rachurada, pintada. Foi pintada uma vez, ó. 1/4. Agora 2/3. 2/3 é dividido em quantas partes? Foi dividido em 3 partes. Faz de conta que aqui tem 3 partes iguais, ó. 1, 2, 3. E quantas partes foi tomada? Foram pintadas aqui, ó. Em 2 partes. Sempre assim. O denominador me diz em quantas partes foi dividida. E o numerador me diz em quantas partes foi pintado, foi rachurado. 3/5 foi dividido em 5 partes. Foi dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi dividido em 5 partes. E foram pintadas 3 partes. Foram tomadas 3 partes. Ó. 3/5. Beleza? Agora, 3/2 foi dividido em quantas partes? Em 2 partes. Mas tem que pintar 3. E aqui só tem 2. Então você divide mais em 2 partes. Ó. 2 partes. E pinta quantas partes? Pinta 3 partes. Ó. 1, 2, 3. Está representado 3/2. Beleza? Tudo bem? E na letra E, 5/4. Foi dividido em quantas partes? Em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Mas tem que pintar 5. Então eu tenho que dividir aqui mais em 4 partes, ó. Certo? E tem que pintar agora 5, né? Agora vai dar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Você deve estar achando assim. Por que 1/4 aqui só foi feito um desenho? Porque foi dividido em 4 partes e pintado só uma vez. Beleza. Do mesmo jeito 2/3, do mesmo jeito 3/5. Agora, 3/2 foi dividido em 2 partes e pintado 3. Quando eu dividi aqui em 2 partes, ainda ficou faltando uma parte para ser pintada. Então, eu dividi de novo em 2 partes e pintei mais uma. A mesma coisa foi aqui a letra E. 5/4 foi dividido em 4 partes, mas tem que pintar 5 quadrinhos desse. Então, foi feito mais uma vez, dividido em 4 partes e pintado mais um para ficar 5. Tá? 5/4. Depois a gente vai aprender os nomes dessas frações aqui, todas. Fração própria e imprópria, beleza? Agora, vamos represente através de frações, ao contrário dessa aqui, os seguintes desenhos, tá? Aqui, ó, foi pintado dois quadrinhos e dividido em quantas partes? 3. Então aqui vai ser 2/3. Por que, professor, 2/3? Porque o denominador, ele me diz em quantas partes foi dividida. E o numerador, em quantas partes foi pintado. Ó. Certo? 2/3. Na letra B, foi pintada quantas vezes? Quantos quadrinhos? 3. E foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, 3/4. Na letra C, foi pintado quantos quadrinhos? 2. E foi dividido em quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, 2/5, ou 2/5. Na letra D, foi pintado em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. E foi dividido em quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5/6. Na letra E, foi dividido em quantas partes? Foi pintado em quantas partes? 1. E foi dividido em quantas? 2. Então, 1/2. 2/3, que pode ser lido 2/3. 3/4, que pode ser lido também 3/4. 2/5, que pode ser lido 2/5. 5/6 e 1/2. Lembrando que o numerador é o de cima e o denominador é o de baixo. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.